Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus concede a cada um de nós de estarmos aqui reunidos em nome dEle, por Ele e para Ele. Eu não tenho dúvida e creio que você também, Deus tem cuidado de cada um de nós, mesmo não percebendo o seu cuidado, mesmo não existindo em nós a compreensão dos fatos que estamos vivenciando, ou seja, diante das circunstâncias. O Deus que nós servimos e o Deus que ama cada um de nós, Ele é infinitamente maior do que as circunstâncias. Então, que Deus seja louvado, que nós possamos, durante este culto, dar continuidade para que a sua palavra continue a encontrar guarida em nossos corações. Nós estamos no último domingo do ano. No próximo domingo será o primeiro, obviamente. Qual é a certeza que nós temos? Nenhum. Mas nós criamos planos, nós conjecturamos e nós criamos perspectivas para chegarmos no primeiro domingo do ano, estarmos reunidos. Há algum mal nisso? Não. De hipótese alguma. Faz parte da vida. A própria Bíblia diz que o planejar é do homem, o executar é de Deus. Então, Deus nos manda fazer planos. Deus nos manda sermos prudentes. Deus nos orienta a sermos sensatos. E Deus nos diz para nós sermos sábios. E a palavra de Deus nos orienta que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se eu tenho todo este entendimento, se eu tenho este princípio de fé no meu coração, o que me cabe, o que me resta, é colocar a minha mente, o meu coração, para a palavra de Deus. Nós vamos ler um texto da palavra que está em Hebreus. O livro de Hebreus, ele foi escrito entre o ano 65 e 70 da era cristã. Não se tem o autor deste livro. Há a minoria bem insignificativa que atribui a Paulo, mas é muito remota esta possibilidade. Então, não se conhece o autor do livro de Hebreus. Para quem foi escrito este livro? Foi escrito para os cristãos judeus que estavam vivendo um momento de dificuldade. Talvez um momento de perseguição, talvez um momento em que os judeus estavam com dificuldade em retomar o princípio da palavra de Deus. Havia na época alguns que exerciam a fé cristã e tinham pensamentos de retornar ao judaísmo. Então, eles estavam no momento também de conflitos. E o autor escreve com muita propriedade para esses irmãos cristãos, judeus, orientando e focando na pessoa de Jesus. E
é importante nós entendermos esse contexto, que a base do conteúdo do texto do livro de Hebreus é algo bem marcante, porque no livro de Hebreus ele destaca que Jesus é maior do que Moisés, maior do que os profetas, maior do que os sacerdotes levíticos. Jesus é maior do que o sistema sacrificial judaico. E o autor deste livro diz que Jesus é maior do que tudo isso. Por quê? Porque aqueles cristãos oriundos do judaísmo, havia na sua composição da mente alguma possibilidade de manter esse pensamento para retroceder. E aí o autor, com muita propriedade, se destaca. Isso sugere que os cristãos judeus precisariam ser convidados de que Cristo cumpriria e superava toda a expectativa do Velho Testamento. Está contido no livro de Hebreus. Com muita propriedade, o autor diz, olha, em Cristo é exatamente o que o Novo Testamento, o Velho Testamento tem dito. Em Cristo, ele é a supremacia do Velho Testamento. Então, vocês precisam agora não olhar para trás, não olhar para as leis, nem para os rituais, nem para o aspecto sacrificial, mas olhar para Jesus. E aqui, no capítulo 12, verso 1 e 2, nós vamos acompanhar esta leitura. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida, muito obrigado por este momento em que estamos reunidos em Teu nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, dando-nos entendimento do Teu querer, da Tua vontade. Orienta-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, nesses 2 versos, o autor está falando sobre a necessidade. O autor destaca nesses 2 versículos a necessidade de perseverança, a necessidade de propósito e a necessidade de fé diante das circunstâncias que estamos vivendo. Ora, a palavra de Deus, nesse texto, nesses 2 versículos, quando ele destaca que diante de dificuldades, perante os cristãos judeus, vindo do judaísmo, e eles estavam, em determinados momentos, desanimados, em determinados momentos, enfraquecidos, em determinado momento, oscilando a sua fé, jamais, eles abandonaram. Mas havia, naquele contexto,
este entendimento. E o autor ele é muito enfático, falando a esses irmãos a necessidade da perseverança, a necessidade de ter um propósito e a necessidade de focar a fé em Cristo Jesus. Será que hoje é diferente do que nós estamos vivendo? Será que os dias que estamos vivendo, os momentos que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos vivendo, é diferente? Obviamente que não. O que podemos extrair desse texto para os nossos dias? O que é que você pode, meu irmão, meu amigo, extrair desse texto para os nossos dias? O que é que nos inspira a viver com propósito, com perseverança e com fé? Como é que nós estamos vendo e enxergando, ouvindo e escutando? São coisas semelhantes, mas também diferentes, de forma mais aguçada. Uma dessas palavras assim são. Então, a palavra de Deus diz assim: deixar de lado tudo o que nos atrapalha. Para os cristãos da época, do primeiro século, quando o autor escreveu esta carta, o que é que aqueles irmãos estavam tendo, que estavam atrapalhando a sua fé? O que é que estava atrapalhando a sua caminhada, a sua jornada de fé? E trazendo para os nossos dias, não é? O que é que está ocorrendo conosco? O que é que está dificultando, trazendo dificuldades ou contribuindo para que a minha fé seja enfraquecida? Que olhar eu estou exercendo diante das circunstâncias, diante das adversidades? Onde está o meu olhar? Onde está a minha fé? Nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades? Ou eu estou a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé? Podemos dizer, que propósito temos tido no dia de hoje? Que propósito nós temos tido? Temos aqui um convite que nos convida a nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tão de perto nos assedia. Veja o que a palavra de Deus está a nos dizer. A cada um de nós, crentes e não crentes, está nos chamando a atenção, está nos convidando. É um convite aqui. Perceba que nesse texto está sendo um convite. É um convite a todos nós. E está a nos desafiando a desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Que peso você tem levado ao longo da sua vida? Que pecado você tem praticado ao ponto de entristecer o Espírito Santo de Deus e ao ponto de se distanciar gradativamente da graça do Senhor? Então ele está nos convidando a nós refletirmos esta condição, do mesmo modo que o autor estava falando para os irmãos, para os cristãos de sua época. Isso significa a importância e necessidade de avaliar nossas vidas e abandonar hábitos, pensamentos e comportamentos que dificultam nossa caminhada em todos os aspectos
da vida cristã e da vida não cristã. Avaliar. Nós não podemos viver uma vida, seja ela cristã ou não cristã, sem pararmos num determinado momento da nossa caminhada e avaliar o meu pensar, o meu hábito, a minha maneira de pensar e o meu comportamento. Quantas vezes o meu modo de pensar erroneamente reproduz um comportamento erroneamente que causa um desconforto grave para aqueles que estão ao meu redor. Seja você um cristão ou não, é preciso que haja na nossa vida esta preocupação de avaliar. Obedecendo às devidas proporções, Jesus reuniu os seus discípulos e perguntou aos seus discípulos: o que é que eles pensam que eu sou? Obviamente, Jesus não necessitaria desta avaliação, mas este comportamento de Jesus abre um leque para nós percebermos a importância e a necessidade. Não que eu venha viver em função do outro, do que o outro pensa a meu respeito, não. Mas eu tenho que olhar para mim mesmo, à luz da palavra, e perceber, e ter um entendimento que tipo de hábito, de pensamento e de comportamento eu estou tendo na minha caminhada. Seja você um cristão ou não. Isto é uma avaliação. E não há necessidade de qualquer um apontar para você ou colocar você num canto da parede e dizer o que você, obviamente, necessário se faz, ou necessita ouvir. Mas é importante que você avalie, meu querido irmão, como está a sua vida, como está a minha vida, como estão os meus pensamentos, os meus hábitos, como está o meu comportamento na minha caminhada da fé cristã. E você, meu amigo, como é que você está vivendo a vida que Deus lhe deu? Os seus hábitos, os seus costumes, os seus pensamentos, a sua maneira de viver, a sua maneira de buscar alegria, de ser, entre aspas, felizes. Você precisa avaliar. E o que significa isso para você? Você precisa avaliar que só há um caminho, que é o Evangelho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, não há outro caminho. O provérbio diz, há vários caminhos, mas Jesus diz, eu sou o caminho. A verdade não é relativa, a verdade ela é absoluta. Então você, meu amigo, você precisa parar e também se autoavaliar da maneira que você está vivendo. Qual o seu comportamento como criatura de Deus, como filho, como esposo, como esposa, como amigo, como cidadão na sociedade em que você está inserido. E diante da palavra de Deus, é este o caminho que Deus quer para você? A maneira de você viver? É este? Obviamente que não. A palavra de Deus diz que é um convite à renovação e à liberdade. É um convite à renovação do pensamento, de hábitos, de costumes. É um convite à liberdade, porque a verdadeira liberdade está em Cristo. Você não encontra em outro lugar. Nós encontramos também outro segundo aspecto que nós podemos extrair desse texto, segunda atitude, é a atitude de perseverança, né? Ou seja,
O que é que a palavra de Deus nos diz? Correr com perseverança a corrida proposta. Correr com perseverança. Temos o propósito, temos agora a perseverança. Qual tem sido a sua perseverança? O que você tem entendido que você deve continuar lutando para conquistar? Ou você não sabe? A pior coisa é o homem perder a esperança. A pior coisa é o homem não ser perseverante. O indivíduo que não é perseverante é um grande candidato ao fracasso. É um grande candidato ao fracasso. A falta de perseverança não está contida no propósito de Deus, nem para a sua criatura, nem para o seu filho. A perseverança está implícito no propósito de Deus. O próprio Jesus, ele foi, como homem, exerceu a perseverança. Motivo tinha de sobra para que ele parasse ou negligenciasse aquilo que lhe foi proposto. Mas com autoridade, ele exerceu a perseverança. E a melhor pessoa para nós olharmos é Jesus. Então, correr com perseverança, a corrida proposta. Nós estamos no final do ano, como já falei, o último domingo. E nós queremos que o ano que vem seja diferente do que hoje. Mas o que é que eu tenho olhado para mim mesmo, diante da minha vida cristã, também diante como criatura de Deus? A vida cristã é comparada a uma corrida que exige determinação, dedicação e esforço contínuo. Você sabe o que quer dizer determinação? Você sabe o que quer dizer dedicação? Você sabe o que quer dizer esforço contínuo? É a vitória. Para que você seja determinado, você precisa saber em que você está sendo determinado. Ou senão você será como o vento ou como a onda do mar. Precisamos ser determinados diante das circunstâncias e diante da vida que Deus nos dá. A palavra de Deus compara a vida cristã de um atleta. O atleta, primeiro, ele tem que ser determinado. É uma exigência de um atleta, é ser determinado. Não se pode exercer o esporte, qualquer tipo de esporte, se o atleta não for determinado. E nem tampouco se ele não for dedicado. E jamais se ele não exercer um esforço contínuo. Isso é a vida de um atleta. E o autor e a palavra de Deus nos compara a este atleta. Então, como estamos tendo o comportamento? Como cristão que somos? Que tipo de postura, de comportamento, de entendimento nós estamos colocando a perseverança? Isso serve para você, meu amigo. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você conhece o mundo. Você conhece os valores que há no mundo. Você conhece as qualidades que o mundo possui na concepção dos valores do mundo. Mas você muitas vezes negligencia em conhecer a verdade que é a palavra de Deus. Muitas vezes você não está dando a devida atenção e o respeito à palavra de Deus. Louvo a Deus por você estar a nos ouvir.
louvo a Deus pela sua presença em nosso meio, louvo a Deus porque você tem buscado o que Deus tem para você. Isto é louvável. E a palavra de Deus nos diz, se alguém necessita, busque a Ele. E Deus há de revelar a você. Continue a buscar. Continue a colocar o seu coração, os seus ouvidos, à voz do Senhor. Para que você possa, com certeza, continuar a perseverar num propósito de Deus para a sua vida. Perseverar, mesmo diante dos desafios, é essencial. Perseverar. Diante dos desafios, você se deixar ser vencido, você é um fracassado. Perseverar requer de você assumir o desafio. Não transfira para outro aquilo que cabe a você. Você é responsável. Você tem competência. Se você não tem competência, você sabe onde e de que forma adquirir e agrupar para que o propósito seja realizado. Então, perseverar, mesmo diante dos desafios, sem dúvida alguma, é essencial. O que quer dizer essencial? É que não pode deixar de existir. Na vida do cristão, não pode e jamais deverá deixar de existir a perseverança. E você, meu amigo, mesmo diante das situações tão adversas, valores tão invertidos, mensagens tão obscuras, mas você tem onde buscar a verdade, está na palavra de Deus. Pare de ouvir o mundo, pare de ouvir os homens e passe a ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração através das Escrituras Sagradas. Essa atitude nos incentiva a exigir, a ter foco e constância, quer dizer, resistência nos nossos objetivos, confiando no plano de Deus para nossas vidas. O que é que a palavra de Deus nos ensina? O que é que a palavra de Deus está também nos dizendo? Essas atitudes, de ter propósito e ser perseverante, essas atitudes, elas nos incentivam. Não há como não nos incentivar. Ela está contida na palavra de Deus e ela está ao alcance de cada um de nós. É preciso que a gente dê a devida atenção à palavra e coloque a nossa fé em Jesus. E nós não podemos olhar para a circunstância. O que aconteceu com os cristãos, judeus daquela época. Eles estavam preocupados porque algumas práticas do judaísmo deixaram de serem praticadas e eles, bombardeados pelas leis, ficaram, em determinado momento, com dificuldade. Chegou até a questionar. Mas o autor destaca que nós devemos olhar para Cristo, unicamente para Ele. Perseverança significa seguir firme, mesmo diante de desafios, sabendo que Deus está ao seu lado. Perseverança quer dizer seguir em frente. Para seguir em frente, eu tenho que ter um propósito. Se eu não tiver um propósito, como eu devo ser perseverante? Para nós cristãos, temos motivo para perseverar na fé em Cristo Jesus. Terceiro ponto, quero destacar, fala sobre a fé. Fitar os olhos
em Jesus. Fitar os olhos, quer dizer, elevar os nossos olhos, colocar os nossos olhos diante do Senhor, olhar unicamente para Ele. Há uma passagem na Bíblia, meu irmão, meu amigo, que os discípulos estavam no barco, Jesus sai da praia, vai ao encontro dos discípulos no barco, e Jesus começa a andar sobre as águas. Entre os discípulos que estavam no barco, uns comentando com os outros, achando que era um fantasma, e abrindo diálogo com Jesus, pediu para que fosse até ele sobre as águas. E Pedro, ao sair do barco, olhou para Jesus e, quando começou a andar sobre as águas, os ventos batiam de um lado e do outro, ele começou a olhar para a circunstância, tirou o olhar de Jesus e afundou. Voltando ao texto, nós não podemos tirar o nosso olhar de Jesus, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há momentos na nossa vida que nós, pela natureza humana, não temos condições de entender o porquê, a razão. Não há. O que nos cabe é olhar para Jesus e firme caminhar em sua direção. E Ele nos dá a vitória. Diante disso, meu amigo, você precisa olhar para Jesus. Não buscar meios onde você não tem firmeza. Não tirar o seu olhar da palavra de Deus. Não dar as costas para Deus, nem para a palavra. Mas você precisa se voltar para Deus. Colocar o seu olhar, colocar o seu coração na pessoa bendita de Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo perfeito de fé e obediência. Por que que a gente afirma que Jesus é o exemplo perfeito de fé e obediência? Pela trajetória de Jesus entre nós. Como ele exerceu a fé, como ele exerceu a obediência à palavra e a Deus e ao seu Pai, ao nosso Pai. Nós precisamos olhar para Jesus como exemplo de fé e de obediência. A fé, ela não anda desassociada da obediência, e nem a obediência desassociada da fé. Nós precisamos entender que manter os nossos olhares fixos nele significa buscar sua direção, seguir seus ensinamentos e confiar que ele nos sustentará em todas as circunstâncias de nossa vida. Louvado seja Deus. Então, meu querido irmão, meu dileto amigo, olhe para Jesus, unicamente para Jesus. Tenha o seu olhar fixo nele, porque você encontrará a direção que você precisa. Você encontrará as palavras que te conduzirá à vida eterna. E Ele te conduzirá uma nova vida na presença de Deus Pai. Não deixe de olhar. Busque a Jesus. Faça de Jesus o centro das suas decisões e ações neste novo ano, começando hoje, começando agora. Não deixe para amanhã.
Não deixe para a próxima semana. Não deixe para o próximo ano. Faça de Jesus o centro das suas decisões e das suas ações. Muitas vezes, nós tomamos as nossas decisões acertadas, mas às vezes negligenciamos com as nossas ações. Deus não se agrada. Deus não é vingativo, mas Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Nós precisamos, cada dia, tomar as nossas decisões olhando para Jesus, mas que as nossas ações, elas venham testificar que elas estão em Cristo Jesus. Quando mantermos o nosso olhar em Jesus, com fé, encontraremos força para enfrentar qualquer situação e qualquer adversidade. Não há como, meu irmão, meu amigo, você não ser vitorioso se você manter o seu olhar para Jesus. Não há. Porque isso é promessa de Deus. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Deus conhece as minhas limitações, as minhas fraquezas. Deus conhece as minhas mazelas. Deus conhece os meus pensamentos, que às vezes nem eu mesmo conheço, as minhas inclinações. Deus conhece tudo de você e de mim. O que Ele quer de nós é este entendimento e esta entrega com perseverança, com propósito, perseverança e fé. Porque Ele estará conosco diante das adversidades e circunstâncias. Essas atitudes, propósito, perseverança e fé, nos ajudam a uma nova vida, ao novo ano. Não espere que o ano chegue. Comece hoje a olhar para Jesus com entendimento, com propósito, com perseverança e com fé, exercendo a obediência à sua palavra, tanto para nós como cristãos, como para você, meu querido amigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê um final de ano na sua presença, e no iniciar de um novo ano, a continuidade dessa nova vida, dessa nova perspectiva em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.